A chacina aconteceu em uma comunidade afastada a 20 quilômetros da cidade. 5 mortos e uma família destruída pela ação de bandidos. 5 assassinatos envoltos de mistérios, mas que podem estar relacionados com vingança. No mês de dezembro, um jovem foi morto na mesma comunidade depois de se envolver em uma briga com uma das vítimas da chacina. Por causa da suspeita, inclusive, 2 rapazes, 2 irmãos que foram mortos agora, já estavam sendo investigados pela Polícia Civil. Aliás, esse foi o principal pretexto usado pelos assassinos para retirar as 5 pessoas de dentro de casa. No dia 13 de dezembro houve um homicídio de um rapaz, né? E os suspeitos desse homicídio são 2 das vítimas agora dessa chacina, né? Com possível influência também da mãe. Então, assim, não podemos descartar e já estamos trabalhando também nessa linha de investigação. Os assassinos chegaram ao sítio no início da tarde, com uma prancheta e os nomes das vítimas. Mas 2 pessoas haviam saído para pescar. Nós estamos chegando então à casa da família, que fica na zona rural. Um dos imóveis é esse daqui, tem uma outra casa logo ali na frente, mais uma outra casa ali no fundo. São imóveis dos filhos do casal que morava aqui. Foi dessa casa que as 5 pessoas foram retiradas. A gente percebe que a casa está fechada, não tem ninguém em casa. Olha só, cadeado, corrente. Segundo os vizinhos da região aqui, as pessoas se mudaram, saíram daqui pouco depois que os corpos foram descobertos. E até hoje não retornaram com medo de novas represálias. Os criminosos teriam dito então que voltariam à noite para cumprir os mandados de busca e apreensão e retornaram. Só que quando esses homens chegaram aqui no sítio durante o dia, ficaram sabendo que nem todos estavam em casa. Parte da família tinha saído para uma lagoa aqui próximo, tinham saído para poder pescar. As varas, olha só, ainda ficaram encostadas aqui no telhado, permanecem no mesmo local. Os homens então foram embora e só retornaram à noite. Quando as 5 pessoas voltaram, encontraram a família dentro de casa, era por volta de 10 horas da noite, todos estavam reunidos dentro de casa assistindo ao Jornal da Record. Testemunhas então contaram para a polícia que o grupo, 5 homens, que chegaram aqui inclusive vestidos com roupas de policiais, obrigaram que pelo menos 5 pessoas da família saíssem de dentro de casa. Depois o grupo foi dividido em 2 carros. Um dos carros dos próprios assassinos, que estava estacionado aqui em cima, e o outro carro da própria família. Em seguida eles subiram, passaram aqui pela estrada sem destino. Testemunhas que sobreviveram à chacina contaram para a polícia que os assassinos disseram que as 5 pessoas estavam sendo levadas para a delegacia para serem ouvidas pelo delegado. Todas tiveram as mãos amarradas antes de serem colocadas nos carros. As 5 vítimas são Elizabeth Alves da Silva, os filhos dela, Dilvan Silva Alves, Leciano Alves da Silva e a nora, Analícia Teles da Cruz Alves, além de um amigo que estava na casa da família na hora que as pessoas foram retiradas. No dia seguinte, como ninguém retornou para casa, uma pessoa esteve na delegacia e descobriu que nenhum policial havia saído para cumprir mandados na comunidade. 3 dias depois dos desaparecimentos das 5 pessoas, os corpos foram encontrados numa estrada.
indo agora ao local onde os corpos foram encontrados. Tem uma viatura da Polícia Civil junto conosco, está aqui na frente. Vamos ver a distância de onde a família morava, da casa, até o local onde os corpos foram encontrados. Uma viatura da Polícia Civil que está fazendo o mesmo percurso usado pelos assassinos para cometer a chacina. Não é a estrada principal e a gente percebe que é uma estrada com muitos buracos. O caminho é estreito, tem muitos buracos. Em alguns pontos é preciso passar dentro de uma mata. Só quem conhece a região consegue voltar para a estrada principal. Depois de seguir por quase 7 quilômetros por essa estrada aqui, os assassinos ainda tiveram tempo e disposição de parar na beira da estrada aqui. Abriram essa cerca e seguiram com as vítimas no meio do pasto. Ainda é possível perceber marca de pneus de carro. Os corpos foram abandonados bem lá no final. Nós vamos seguir para lá. Para chegar ao ponto onde os corpos estavam, é preciso enfrentar a pastagem. Os 5 corpos foram encontrados exatamente neste ponto aqui da estrada. É um local, de certa forma, até movimentado, principalmente em determinado horário do dia. O carro da família estava estacionado virado para lá e em volta as 5 pessoas. Os corpos foram encontrados por um vaqueiro, funcionário aqui da fazenda. Segundo a polícia, ele viu alguns urubus sobrevoando a pastagem e aí saiu para ver se não era um animal morto aqui da fazenda. E aí de repente acabou encontrando as 5 pessoas. Ninguém sabe para onde os sobreviventes foram. Com medo, os vizinhos mais próximos não gostam de falar no assunto. Quem aceita dar entrevista diz apenas que ouviu o barulho dos tiros. E eles escutou uns tiros, né? E aí todo mundo pensou que era alguma coisa, que não tinha nada a ver. E aí depois a gente ouviu falando que do sumiço, né? Da família e tudo, aí depois já encontramos morto. Eles pegou e deu os tiros lá em cima, a gente achou que estava voltando aí, como minha avó ficou assustada, ela pegou e foi para casa, dormiu, aí depois passou e viu o sumiço das pessoas. Na casa da família, tudo permanece fechado. O local é cercado por plantações de milho, eucaliptos e também tem uma grande lagoa, que é justamente o local onde os moradores estavam pescando. A gente percebe também que os moradores saíram meio que às pressas daqui. Olha só, as roupas ficaram espalhadas no varal. Tem roupas também aqui em cima dessa caixa d'água aqui. Os animais, pelo que a gente percebeu aqui, estão sem alimentação. Olha só, pratos vazios, tem muitos cães, galinhas. Um outro detalhe que chama a atenção é que a luz
também ficou acesa. Pelo visto, quem ficou vivo saiu e não tem data para poder voltar para casa. A polícia agora tenta fazer uma relação com a chacina e o homicídio acontecido no mês de dezembro. Uma espécie de vingança. Com certeza absoluta. Uma espécie de vingança que transcendeu também, né? Pessoas que não tinham nada a ver a princípio com esse homicídio desse rapaz no dia 3 de dezembro acabaram que tiveram suas vidas ceifadas. E não entendemos por que algumas outras pessoas que estavam na residência foram deixadas.